A alfabetização aqui no Oswald começa bem antes das crianças chegarem ao ensino fundamental. Desde as primeiras séries da educação infantil, em alguma medida as crianças já são convidadas para assumirem os comportamentos de leitor e de escritor. Toda vez que a professora dos pequenos lê um livro ou organiza o cabideiro das crianças com os nomes, de alguma forma as crianças já estão sendo convidadas a pensarem sobre essas marcas gráficas que circulam a vida da gente. De uma maneira mais organizada e com maior ênfase, o trabalho com a alfabetização acontece no primeiro ano. Há uma expectativa de aprendizagem específica para que as crianças, ao longo desse tempo de escolaridade, entendam o funcionamento do sistema alfabético. Para que elas aprendam a ler e escrever, a gente entende que não basta de maneira nenhuma elas fazerem uma associação entre letras e sons, porque seria isso tratar a linguagem como um código, e a gente já entende que a linguagem é um sistema de representação. Portanto, o professor parte do pressuposto de que ele está tratando com um menino que é ativo, um sujeito histórico que pensa a leitura e escrita muito antes de ingressar na escola e muito antes de chegar ao ensino fundamental, portanto. Para que as nossas práticas combinem com esse sujeito que pensa, nós escolhemos sempre trabalhar com textos que são textos que circulam socialmente. Então, de modo nenhum a gente vai restringir a nossa exposição, a exposição das nossas crianças aos textos cartilhescos. A gente procura trabalhar com gêneros diferentes, ou seja, com tipos de textos diferentes. Então, nesse sentido, são bem-vindos desde sempre no trabalho do primeiro ano e das séries que antecedem o primeiro ano, as cantigas, as parlendas, as listas, as legendas, os contos, enfim. Porque a gente entende que à medida que eles aprendem sobre o sistema, eles também precisam de alguma forma aprender como é que a linguagem se organiza, como é que os discursos se organizam. Nesse trabalho, o professor então procura organizar uma rotina semanal onde hajam momentos que ele possa ler sempre para os alunos e que os alunos também possam ler, ainda que não o façam convencionalmente, e da mesma forma, para que cada vez mais possa ficar uma ação refletida das crianças, elas também são convidadas a escreverem antes mesmo de saberem fazer de forma convencional. Algumas vezes, inclusive, eles são convidados a produzir os textos para que o professor escreva, seja o escriba. Dessa forma a gente vai dizendo para a criança que ela não precisa aprender a dominar o sistema para se tornar um autor, um escritor. Para organizar as práticas que vão fazer com que os meninos aprendam a ler e escrever no primeiro ano, o professor vai mesclando algumas atividades que nós chamamos de permanentes, que acontecem cotidianamente, numa frequência que é variável, diária ou semanal, com coisas como leitura de livro literário pelo professor, escrita de rotina, de palavras da rotina, trabalho com a chamada ou com os nomes dos alunos que faltaram naquele dia na aula, para que as crianças vivam situações que, em alguma medida, possam ser previsíveis. Da mesma forma, outras ações são implementadas pelo professor, como os projetos de trabalho, que em geral têm uma duração mais longa e também, em geral, tem um propósito comunicativo nesse projeto, eles fazem para alguma coisa com algum fim, e esses propósitos comunicativos, em alguma medida, procuram sempre ter um link, uma ligação com os propósitos didáticos, ou seja, aquilo que o professor propõe, de alguma forma, tem um sentido para a criança, para que a questão não fique uma situação mais tarefeira. O Oswald conta com uma equipe de professores bastante potente, pessoas estudiosas não só das teorias, mas das próprias crianças. Isso faz com que realmente a gente consiga implementar um projeto de alfabetização que se estende para muito além do primeiro ano, porque a gente entende justamente que a alfabetização é muito mais do que entender como funciona algo específico, e faz com que as crianças, em alguma medida, tenham ferramentas para agir e interagir no mundo onde elas estão inseridas.